Rotep Família, mais um vídeo no canal, desde já agradecendo a vocês todas e todos por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês, deixa o like aqui, é muito importante desde já. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.800 pessoas inscritas e inscritos, sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um papo muito sério, muito doloroso, muito triste. Quando a gente fala do racismo, né, a gente sempre fala do quão perverso é esse fenômeno e do quanto ele impacta a nossa psique. O grande Frantz Fanon, num texto dele chamado Racismo e Cultura, ele explica como o racismo age na psique do negro. E eu não tenho o texto agora aqui em mãos para mostrar, eu tenho ele em PDF, né, eu não tenho ele físico, mas em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele também fala isso, né? Um pouco sobre isso também. Ele fala bastante, na verdade, sobre isso, sobre como o racismo impacta na psique, na nossa psique. Quando a gente fala disso, é importante salientar uma coisa. O racismo, ele não é só você ouvir você ser chamado de preto, de macaco. Não é só isso. O racismo, ele é um fenômeno que ele é muito abrangente e ele impacta não só na nossa psique, mas também impacta na nossa autoestima. Ele faz com que a gente duvide das nossas capacidades cognitivas, das nossas capacidades intelectuais, das nossas capacidades físicas. Ele faz com que a gente odeie a nós mesmos. E aí, quando a gente se odeia, o auto-ódio, ele nos faz mutilar a nossa própria imagem, o nosso próprio rosto. O grande Malcolm X, aqui, e também na autobiografia dele, essa aqui é a biografia, ele fala muitas das vezes, né, ele falou num evento que ele estava numa igreja protestante nos Estados Unidos, em 1962, ele falou a seguinte frase: quem te ensinou a odiar você mesmo, da cabeça aos pés? Quem te ensinou a odiar os seus iguais? Quem te ensinou a odiar aquilo que Deus te deu? Eu estou falando tudo isso porque o Vinícius Júnior, que é um jogador de futebol que eu admiro muito, gosto muito dele, tenho um carinho muito grande por ele ser um menino negro da periferia, de ter vindo de onde veio, de São Gonçalo, conquistado tudo que ele conquistou na vida como profissional, ter vencido na vida, como a gente fala, né? Vencer na vida. Só que, apesar de ele ter conquistado materialmente muita coisa, e apesar dele encampar essa luta contra o racismo que ele encampa, ainda falta muito, e isso ficou provado na sua última atitude, muito para ele entender o que é o racismo. É lógico que ele praticamente está sozinho, apesar de terem muitas pessoas negras ali no Real Madrid, enfim, no futebol, de uma forma geral, mas ele praticamente carrega esse fardo dentro do futebol, essa luta, essas denúncias, sozinho. Só que não basta apenas você levantar o punho cerrado, como ele já fez comemorando o gol. Não basta você criar um instituto como ele criou. Não basta você disponibilizar advogados para ajudar pessoas que passam por racismo, como ele já fez e faz no instituto dele. Isso tudo é muito louvável, isso tudo é muito correto, isso tudo é muito bom, é muito positivo. Isso é necessário, mas isso não é o suficiente. Porque você lutar contra o racismo é fundamentalmente você conhecer a sua história. Conhecer a sua história. Quando a gente conhece a nossa história, a gente desenvolve uma forte autoestima a respeito de nós mesmos. Porque lutar contra o racismo, em primeiro lugar, significa você gostar de ser quem você é. Você olhar no espelho e gostar do que você vê. Nós temos vários exemplos na nossa sociedade de pessoas negras que se mutilaram porque não gostavam de se olhar no espelho. A Ludmilla é uma pessoa, né, que ganhou muito dinheiro, uma menina também da periferia, negra, cantora. Não estou nem falando do fato dela alisar cabelo não, porque essa questão de cabelo liso, isso aí, nós já explicamos aqui anteriormente. Sheikh Anta Diop explica que os cabelos lisos nasceram na cabeça de pessoas pretas. Eu estou falando mexer nas narinas. Apesar de você ter narinas estreitas em pessoas negras, normalmente o racismo e as visões eurocêntricas com as quais nós somos bombardeados todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano, mentem para nós sistematicamente, inclusive pessoas de pré-vestibulares comunitários. Estou com vontade para falar porque eu trabalhei em pré-vestibular comunitário durante 20 anos e trabalho ainda em pré-vestibular comunitário. Muitas das vezes, muitas pessoas brancas ensinam errado para pessoas negras. A gente é bombardeado diuturnamente por visões que dizem que o nosso fenótipo é feio. Nós somos convencidos de que o nosso fenótipo é feio. E aí,
cria-se o auto-ódio, aquilo que eu estou acabando de falar, que o grande Stockley Carmichael, ele explica isso aqui. Na sua obra, Stockley fala do poder preto ao pan-africanismo. O que é o auto-ódio? O auto-ódio nos faz matar a nós mesmos. O auto-ódio, por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz questão de falar disso porque eu presenciei, ninguém me contou, eu não assisti, eu não li, eu presenciei, eu estava lá dentro, meninos negros se matando, brigando um com o outro. Não é apenas por conta de guerra de galera, briga de galera, de aliança, de rivalidade entre galeras de diferentes morros. E naquela época que eu estava lá dentro, não tinha nada a ver com o fato de ser lá do A e lá do B. Não existia isso. Isso veio depois. Não tinha nada a ver com o fato de um grupo ser de uma facção, outro grupo ser de outro. Também não tinha nada disso. As alianças e as rivalidades eram independentes, as facções que dominavam esses lugares que nós conhecemos muito bem aqui no Rio de Janeiro. Ainda assim, você via meninos negros se matando por nada. Se matando porque via no outro a expressão daquilo que eles não queriam ver, que eles queriam combater, que é o seu próprio eu, o seu próprio rosto, sua própria face, seu próprio fenótipo. E aí, quando a gente fala do auto-ódio, é disso que Stockley Carmichael estava falando aqui, que nós somos ensinados a nos odiar. Só que quem nos ensina isso são os racistas. Pretos não ensinam pretos a se auto-odiar. Racistas ensinam pretos a se odiar. De que forma? Quando pessoas brancas, mesmo que de esquerda, mesmo que em pré-vestibulares comunitários, por exemplo, estou acostumado a falar, repito, porque eu estive lá dentro durante muito tempo, dizem, por exemplo, que na África tem tigres, já tive a oportunidade de ouvir uma pessoa branca falar isso, né? Tá errado. Só que ela falou isso de propósito. Para dizer o quê? Que na África você não tem seres humanos, só tem selva, animais selvagens, etc. Só que no continente africano não tem tigre. O tigre não é um animal africano. O leão é um animal africano. A girafa é um animal africano. O urso não é um animal africano, por exemplo. Então, quando a gente ouve pessoas, repito, de esquerda, brancas, falando de África cheia de estereótipos negativos, e essas pessoas estão falando para meninos e meninas negros e negras de favelas, de morro, que não conhecem a história da África, que também foram bombardeados pelos racistas, por informações mentirosas a respeito do continente africano, isso só reforça o estereótipo negativo com os quais nós somos bombardeados diuturnamente desde quando nós nascemos. Eu, durante muito tempo, eu não me considerava bonito. Por quê? Porque eu fui convencido pelos racistas, eu fui mais um convencido pelos racistas, mais um de milhões, de que as minhas feições eram feias. Apesar das minhas irmãs, principalmente uma irmã minha, né, falecida Vânia, que eu tenho no meu coração, me chamar quando eu era criança de negro lindo. Mas eu não entendia o que era aquilo. Sem querer ou querendo, não sei, talvez, né, conscientemente, ela estava mexendo com a minha autoestima, né? Ela estava massageando o meu ego. Só que eu não me dava conta disso. O que acontece é que desde criança nós somos educados a nos achar feios. O Vinícius Júnior, ele é um cara que ele é educado desde criança, como muitos meninos e meninas, negros e negras, a se achar feio. Seus lábios são bem pronunciados. Seu cabelo é crespo, sua pele é bem retinta, seu nariz é largo. Quando ele se olha no espelho, com certeza, ele não gosta do que ele vê, apesar de toda a luta que eu falei dele bem agora no início do vídeo. Mas não basta só isso. Você precisa estudar a sua história. Você precisa saber de onde você veio, quem você é, o que o seu povo construiu em prol da humanidade, quais foram as grandes contribuições das populações africanas para a humanidade, para que de fato você tenha armas para lutar contra esse fenômeno que nos mata todos os dias, inclusive nos faz nos descaracterizar. Isso que aconteceu com o Vinícius Júnior já aconteceu com o Michael Jackson anos atrás. Ele se embranqueceu. Por mais que ele diga que ele teve vitiligo, ora, o vitiligo ele começou pela mão, mas o vitiligo, como o KLJ tem vitiligo, o vitiligo não alisa cabelo, como o Michael Jackson alisou o seu cabelo. O vitiligo não afina narinas, como o Michael Jackson afinou suas narinas. O KLJ, ele tem vitiligo. O KLJ não ficou branco como o Michael Jackson. Por quê? Porque o KLJ, como ele é do rap, do hip hop, apesar dele ter essa doença, ele não se mutilou. Mutilou com o fenótipo dele lá, negro, intacto. Então o Michael Jackson, ele botou a culpa no vitiligo, eu tô fazendo pra falar porque eu sou fã do Michael. Eu imitava ele quando eu dançava break, quando eu era b-boy, porque eu também sou do rap, eu sou do hip hop, né? Estava dentro de baile funk, dançando break naquela época, embora eu nem soubesse o que era hip hop naquela época. Eu tinha 14, 15, 16, 17 anos,
Nem sabia o que era hip hop naquela época, fui saber depois. Mas o Michael Jackson, ele foi um cara que também se automutilou, porque o racismo nos Estados Unidos, ele é anglo-saxão. Então, quando essas pessoas, repito, Vinícius Júnior, Michael Jackson, Ludmilla, se automutilam, tentam alisar o cabelo como o Michael Jackson e a Ludmilla fizeram, sem saber, eles fizeram isso sem saber que pessoas negras tiveram cabelos lisos. Porque se eles soubessem, eles usariam esse conhecimento científico explicado pelo grande Sheikh Anta Diop para dizer, olha, eu posso usar o cabelo da forma como eu quiser, porque homens e mulheres pretas e pretos tinham cabelos lisos desde sempre. Homens e mulheres pretas e pretos têm narinas afiladas também. Não é exclusividade de pessoas brancas. Olhos azuis, cabelos lisos, narinas estreitas, não é exclusividade de pessoas brancas. Nunca foram. Só que essas pessoas que estou citando nunca disseram isso, porque não tinham esse conhecimento. Então, quando elas se mutilam tentando buscar um padrão de beleza branco, tentando deixar de ser quem elas são, tentando se mutilar, se descaracterizar, tentando se aproximar do ideal de beleza que existe na nossa sociedade e que diz que para você ser bonito, você tem que ser branco, você tem que ter cabelos lisos, você tem que ser loiro, você tem que ter olhos azuis. Quando eu conheci o panafricanismo, a perspectiva do panafricanismo em 2007, mexeu muito com a minha autoestima, eu estava falando isso com a minha companheira, porque na adolescência, né, eu me considerava feio. E eu fui muitas das vezes renegado por mulheres negras, inclusive, com as quais eu tentei namorar. Algumas mulheres negras não quiseram me namorar. Mas eu não digo que isso é culpa das mulheres negras, eu digo que isso é do racismo, é culpa do racismo. Porque o racismo faz com que a gente se odeie, a gente não queira se relacionar com nós mesmos. Já falei sobre essa questão da palmitagem no outro vídeo, inclusive, já expliquei sobre isso. Quando eu comecei a ler o panafricanismo, a ler as obras do panafricanismo, minha autoestima foi lá para cima. E agora, ninguém mais me convence de que eu não sou um homem bonito. Claro que eu sou, tenho certeza absoluta que eu sou. Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou um cara atraente, eu sei que eu sou. Eu construí essa autoestima por conta do conhecimento histórico que a gente adquire ao longo da nossa caminhada. É preciso ler, é preciso conhecer para você combater o racismo. Não basta você fazer isso que o Vinícius Júnior faz. Porque quando ele se relaciona com uma mulher branca, isso é uma outra conversa, explicamos isso. Mas quando essa mulher branca claramente influencia a sua tomada de decisão para ele mudar a sua face, aí realmente ele tem problemas a resolver ainda psicologicamente. Tem problemas seríssimos. Até porque mostra claramente que o fato dele se relacionar com uma mulher claramente vazia, como diz um colega meu, um grande amigo meu chamado Jorge também, essas meninas vazia, e ela é vazia, completamente vazia, destituída de qualquer tipo de pensamento crítico, claramente mostra que tipo de mulher ele atrai e ele se sente atraído, independente de ela ser preta ou branca, porque a Ludmilla é preta, mas a Ludmilla também é vazia. E a Anitta, por exemplo, ela tinha fenótipos negroides quando ela era bem mais nova, quando ela era anônima, mas ela rapidamente está toda embranquecer à medida que ela foi galgando aí espaço, socialmente falando. À medida que ela foi subindo na escala social, ela foi claramente embranquecendo, procurando embranquecer. A pele dela clara só contribuiu para a vontade dela de embranquecer, clarear definitivamente. Então, quando você tem, muitas das vezes, pessoas que são retintas, ou ainda que não sejam, como Vinícius Júnior, que optam por se automutilar, você percebe que mesmo que essas pessoas tenham um pouco do conhecimento do que é o racismo, que o racismo é um aspecto muito mais amplo e profundo do que o Vinícius Júnior supõe, e você não tem um conhecimento a respeito deste fenômeno, você apenas confirma e você, de fato, você não está curado. Você está doente. O Vinícius Júnior precisa, mais do que fazer essas ações políticas, e são necessárias, repito, que ele faz, mas para além disso, ele precisa ler. Ele precisa ler. Ele precisa conhecer quem são as suas referências históricas. Entendeu, família? Precisa conhecer as suas referências históricas. Porque quando você conhece as suas referências históricas, a sua luta, ela ganha bases sólidas, fortalecidas, muito fortalecidas, onde ninguém nunca mais vai enfraquecer a sua psique. Aconteceu comigo, estou falando porque aconteceu comigo. Quando eu ouvia que a minha religião era coisa do demônio, a primeira coisa que eu fui fazer, por exemplo, quando eu tive oportunidade, quando eu tive esse start, né, essa possibilidade, eu fui estudar a minha religião.
E eu fui estudar a religião das pessoas que dizem que a minha religião é coisa do demônio. E aí eu fui estudar a Bíblia. Eu fui estudar a Bíblia, porque a Bíblia é usada por pessoas que são protestantes, que são católicas, e que dizem que a religião de matriz africana são coisa do demônio. Então eu fui procurar na Bíblia o que estava escrito lá sobre isso. E eu vi que não estava escrito nada. Mais do que isso, eu vi que grande parte da Bíblia foi escrita no continente africano. Mais do que isso, eu li que grande parte das pessoas faladas na Bíblia são negras. Então, de onde que essas pessoas tiraram essas informações? Do racismo. O racismo as disse para elas, não a Bíblia. Na Bíblia não está dizendo nada disso. Absolutamente nada. Nada disso. Não está se falando de Oxum, Oxóssi, não. Na Bíblia existe a palavra Oxalá, mas a palavra Oxalá na Bíblia está no sentido tomara que. A palavra Oxalá significa isso. Tomara que. Então, também, no sentido que está escrito na Bíblia, ela tem esse sentido, esse significado, tomara que. Então, quando a gente, repito, família, quando você passar por experiências de racismo, mais do que você tentar fazer alguma coisa no seu visual, eu hoje cortei o cabelo, eu gosto de cortar cabelo, eu sou um cara vaidoso, eu gosto de andar cheiroso, eu gosto de andar bonito, eu faço exercício físico, eu jogo bola, né? Eu me alimento bem, para poder ter uma aparência boa, e nós podemos e devemos cuidar da nossa aparência, da nossa saúde mental, principalmente, né, para sobreviver nesse mundo que nos quer mortos. Mas, para além da vaidade física, nós precisamos ter uma vaidade, entre aspas, intelectual. Para além disso, é necessário nós cuidarmos do nosso corpo, é fundamental, é obrigatório para que nós tenhamos saúde física, mas para nós termos saúde mental, que também impacta na nossa psique, logicamente, no nosso comportamento, a saúde mental impacta no nosso comportamento, lógico. Nós precisamos conhecer as obras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, para que nós tenhamos a devida dimensão do que os nossos ancestrais, pessoas exatamente como nós, legaram para a humanidade. A física, já explicamos isso aqui várias vezes, a química, a medicina, a filosofia, a matemática, a engenharia, a psicologia. Leiam Wade Nobles, fala sobre isso. Filosofia, Sheikh Anta Diop fala sobre isso. Teófilo Obenga fala sobre isso, né? Marimba Ani fala sobre isso, por exemplo. Então, nós precisamos conhecer essas obras, esses pensadores como John Henrik Clarke, Francis Cress Wells, Clenora Hudson Williams. Precisamos conhecer Abdias do Nascimento, precisamos conhecer Carlos Moore, Stockley Carmichael, precisamos conhecer essas pessoas como Ivan Van Sertima, que apresentaram obras que fazem com que a nossa autoestima se eleve e nunca mais se abate. Quem foi e quem são os meus ancestrais? Quem são os meus ancestrais? O que eles legaram para a humanidade? E que eu sou uma continuidade deles. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu sou professor de História da África. Por isso que eu sou mestre em Relações Étnico-Raciais. Por isso que eu sou pan-africano. Dado o recado, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Leiam sobre o panafricanismo. Aumentem a autoestima de vocês. Saibam que nós somos o povo original do mundo. Como disse o grande Malcolm, antes do surgimento das civilizações, nós já éramos negros. Antes do surgimento do homem branco, nós já éramos negros. Antes do surgimento dos países que nós conhecemos agora, nós já éramos negros. Antes da chegada aqui de populações africanas, aqui nesse território, foram os primeiros a chegar, nós já éramos negros. Antes da chegada dos indígenas aqui, que somos a segunda leva de africanos a chegar aqui nas Américas, nós já éramos negros. Antes do nascimento de fenômenos culturais e políticos e sociais, nós já éramos negros. E quando tudo isso passar, quando esses impérios que nos massacraram caírem, e muitos já caíram, e outros vão cair, quando esse fenômeno do racismo for superado, nós continuaremos a ser negros, porque nós somos os seres humanos originais. E quando aqueles que não nos querem vivos passarem, porque eles vão passar, ainda seremos negros. Hotep, África no Centro.